Salve, rapaziada! Hoje saiu o sorteio da Sul-Americana, todo o chaveamento, lado esquerdo, contra quem o Fortaleza pode enfrentar. Ainda não existe uma definição do adversário especificamente, mas existe ali um leque de possibilidades que não agrada muito a torcida do Fortaleza. Por quê? Porque não tem muito peixe pequeno não, irmão. A maioria aí é peixe grande, a maioria aí é time grande, a maioria aí é time chato de se classificar das oitavas de final para as quartas de final. Mas antes de falar aqui sobre a possibilidade do Fortaleza pegar um Grêmio, o Delfim, o Estudiantes, o Internacional, um Rosário Central, o Always Red ou a LDU da vida, ou o Racing do Uruguai, vamos trazer aqui primeiro a premiação da Sul-Americana, que eu acho bem relevante trazer aqui para vocês. Detalhe, o Fortaleza já colocou no bolso, até o momento, vamos lá fazer os cálculos, bem tranquilo. Só o fato de disputar as oitavas de final, $600 mil, o que dá 3 milhões de reais. Beleza, essa premiação já está no bolso do Fortaleza, porque o Fortaleza já está garantido nas oitavas de final. Só está esperando qual vai ser o seu adversário. Ou seja, 3 milhões de reais no bolso já está garantido. Na fase de grupos, só pelo fato do Fortaleza disputar a fase de grupos, dá ali na casa dos dos $900 mil. 4 milhões e meio de reais para exagerar logo. Ou seja, 3 milhões das oitavas, mais 4,5 da fase de grupos, 7,5 milhões de reais. Mas tem uma bonificação aí. $115 mil por vitória na fase de grupos. O que dá ali 575 mil reais por vitória na fase de grupos. O Fortaleza teve 4 vitórias. Venceu do Boca Juniors no Castelão, venceu do Esportivo Trinidense no Castelão, venceu todo mundo do Nacional Potosí no Castelão e venceu lá fora do Esportivo Trinidense também. Então, você multiplica 574 mil por 4. E se você somar tudo isso, dá aproximadamente 10 milhões de reais. 9,8 milhões, óbvio que vai depender da cotação do dólar, depende do dia, a gente sabe que isso tudo varia. Vamos logo arredondar para 10 milhões de reais. Foi isso que o Fortaleza já botou no bolso. Se o Fortaleza avançar para as quartas de final, coloca mais 3,5 milhões de reais. Se avançar das quartas de final para a semifinal, coloca mais 4 milhões de reais. 3,5 mais 4, bota aí mais 7,5. Se avançar das oitavas para as quartas, das quartas para a semifinal. E aí, chegando na final, o vice-campeão recebe 10 milhões de reais. E o campeão recebe 30 milhões de reais. Mais ou menos é todo esse contexto aí da premiação da Sul-Americana. Ou seja, a gente até brincou aqui, a gente brinca, né? Porra, chegou na final e foi vice-campeão, na prática não significa nada. De fato, você ser vice-campeão da Sul-Americana, no peso da história, não significa muita coisa, não significa uma grande conquista. Ninguém daqui a 100 anos vai se vangloriar. Olha, eu fui vice da Sul-Americana, por isso que... Não existe isso, pô. Tu foi vice, irmão. Vice é vice. Campeão, de fato, você fala, porra, fui campeão da Libertadores, da Sul-Americana, da Libertadores ou da Série da Copa do Brasil. Aí tô aqui, ó, bate no peito e fala, tem uma estrela aqui no peito porque eu fui campeão da Sul. Aí é show. Não é à toa que se você é campeão, você coloca a estrela no peito. Se você não foi, você não coloca estrela. Então, é meio óbvio isso que eu acabei de dizer, né? Mas, em contrapartida, mesmo se você não for o campeão, você for um vice-campeão, como foi o caso do Fortaleza na temporada passada, você botar ali 30 milhões de reais no bolso, 20 milhões de reais, 25 milhões de reais. Tô aqui colocando valores ali aproximados, tá? Só número chutômetro, entre aspas. Pô, isso aí tu ganha grana e tu fortalece ainda mais o teu grupo de jogadores para outra temporada para disputar ainda mais forte e possivelmente ser campeão da Sul-Americana. Bom, dito isso, vamos agora passar para as possibilidades. Vamos lá, possíveis adversários definidos. O sorteio da Conmebol Sul-Americana definiu a lista dos possíveis clubes que devemos enfrentar aí nas oitavas de final do torneio. E aí, ó, o Fortaleza deve enfrentar algum adversário do Playoff G, que sairá da disputa entre o sétimo melhor entre as equipes classificadas em segundo lugar na fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, contra o segundo melhor entre os terceiros colocados na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Ou seja, ainda vai ter o confronto dos playoffs, que ainda não foram definidos ali os adversários que vão se enfrentar no playoff G, do segundo colocado de determinado grupo ali da Sul-Americana, contra os outros times que caíram ali na terceira colocação da Libertadores, que não se classificaram entre os dois primeiros e aí não avançaram para as oitavas da Libertadores. Caíram, e quando você cai em terceiro lugar, você cai para jogar a Sul-Americana. É meio que uma premiação, uma bonificação pela incompetência na Libertadores
é jogar os playoffs da Sul-Americana. Como foi bom para o Fortaleza, né, já se classificar na liderança para evitar pegar logo nos playoffs, sei lá, um Grêmio da vida, um Inter da vida, tô supondo aqui times, tá? Um LDU da vida, que são times cascudos, de muito mais tradição, tem história na competição, já venceu os títulos. O próprio Estudiantes de La Plata, que Fortaleza foi eliminado na Libertadores, lá em 2022. Então, assim, de fato, foi muito bom para o Fortaleza já estar classificado nas oitavas de final. Mas antes da gente passar aqui rapidamente para a questão das probabilidades, contra quem o Fortaleza vai enfrentar, tal, só para passar aqui o chaveamento, né? Se o Fortaleza pegar a LDU ou o Grêmio, ou então o raio que o parta e passar, ele vai pegar essa galerinha do chaveamento do lado esquerdo, que pode ser um Corinthians, se avançar e chegar nas quartas de final, e aí seria mais uma vez Fortaleza e Corinthians. No ano passado foi Fortaleza e Corinthians na semifinal. Nesse ano podemos ter na quarta de final. É um Corinthians mais qualificado em comparação àquele Corinthians do ano passado, porém é mais uma vez um time que não tem um encaixe tático muito bem definido ainda. É um Corinthians mal, cara, na temporada. É um Corinthians muito mal pela bola jogada, que não joga nada na maioria dos jogos, lógico, com nível de dificuldade da Série A, né? Ah, mas goleou o raiozinho que o parta da Bolívia. Porra, qualquer time vai vencer, gente. Esse time da Bolívia, com todo respeito, são uma piada de mau gosto. Essa primeira fase da Sul-Americana, já venho falando para vocês diversas vezes. Normalmente, cada grupo tem um bom time, tem um time mediano e os outros dois são horrorosos. São times assim, que brigariam para não cair da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Só para trazer uma noção, né? E tem outros que até time de Série C mesmo. Mas, enfim. E aí, ó, se o Fortaleza passar do Corinthians, ele vai chegar na semifinal para poder pegar, sei lá, um Racing da Argentina, que esse Racing aí, de fato, é um Racing mais forte, né? Não o Racing do Uruguai, que é um Racing piorado, né? O Racing da Argentina tem muito mais história, tem muita tradição, é time grande também. No lado direito da Sul-Americana, a gente tem ali, como os clubes mais relevantes, tá? É meio que o Cruzeiro, tem o Lanús e tem o Independiente Medellín. Mas, assim, ainda vai ser definido muita coisa aí, porque vai cair time da Libertadores no pote D também, no lado de chaveamento direito, ali no playoff C, no playoff F, no playoff E, no playoff D. Então, muita coisa ainda vai acontecer para a gente ter, de fato, uma configuração mais bonitinha de todo esse chaveamento aí da Sul-Americana. Mas só para trazer para vocês todo esse contexto. E aí é o seguinte, meus amigos, vamos trazer aqui as possibilidades, né? Vamos trazer aqui os grupos da Libertadores e da Sul-Americana também. Porque é o seguinte, primeiro que a gente sabe o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, vários grupos não foram definidos ainda, a tabela 100% cravada. Por quê? Porque não teve jogos ali de Grêmio e de Inter contra vários clubes aí do futebol sul-americano, porque foi paralisado devido às chuvas lá no Rio Grande do Sul. É o seguinte, o grupo A já foi definido, beleza? Aí no grupo B, você tem aqui o São Paulo, Tajeres, também já foi definido. Você vai para o grupo C. Aí no grupo C, você tem uma indefinição. Que aí, de fato, isso aqui é Libertadores, tá? Vamos lá. O Grêmio ainda vai pegar o Achipato. E o Grêmio, no jogo contra o Achipato, no primeiro turno da Libertadores, perdeu para o Achipato. Inacreditavelmente na arena do Grêmio. Ou seja, não é jogo fácil para o Grêmio. Beleza. E na última rodada do Grêmio pega o Estudiante, que é outro time chato também. Então, nem dá pra gente cravar com muita convicção que vai acontecer aqui. Mas eu acredito no Grêmio. Eu acho que o Grêmio é copeiro e eu acho que o Grêmio vai se classificar. Nem que seja em segundo. E aí o Grêmio, eu acho que sai desse radar dos times que o Fortaleza pode enfrentar nessa próxima fase da Sul-Americana. Eu acho que o Grêmio você pode, entre aspas, excluir. Eu boto fé no Grêmio porque é copeiro. É time de Libertadores, então eu acredito que o Grêmio avança para as oitavas. O Grêmio pratica um grande futebol? Não. O Grêmio tem um grande elenco? Também não. Não é um Grêmio muito, muito forte, mas é um Grêmio chato, copeiro, e que eu acredito muito no Grêmio, que pelo menos passe aí na segunda posição. Pode até ser líder, né? Se vencer os 2 jogos, pode chegar a 12, não. Ó, e aí para complementar, né? Não sei o que vai acontecer, mas eu ainda acredito que o Grêmio passe, e aí pode ser que o Estudiante fique aqui com essa terceira vaga e caia nos playoffs da Sul-Americana. Vamos agora para os grupos da Sul-Americana. O Internacional está no grupo C, com Real Tomayapo, com Delfim, Belgrano e só, né? E o próprio Internacional. Me surpreende negativamente como o Inter vem jogando mal na maioria dos jogos, como o Inter está com muitas dificuldades ainda para se classificar, até mesmo em segundo, né? O Inter, se vencer os 2 jogos, só vai a segundo lugar, não tem nem como passar para a primeira colocação. Então, assim, eu ainda acredito no Inter passando em segundo lugar.
Eu acho que o Inter ele passa, cara. O Inter ele vai pegar o Real Tomayapo fora de casa, beleza. O Inter tá jogando mal e tá, mas ele tem um grande elenco. Eu não acredito que o Inter vai conseguir a proeza de mais uma chacota, de mais uma humilhação e ser eliminado, não. E na última rodada o Inter pega o Delfim, que tradicionalmente é um time muito fraco de Libertadores, que normalmente quando passa para as oitavas de final é motivo de chacota, normalmente toma goleadas o Delfim. Então eu acredito que o Inter, cara, no pior dos cenários, o Inter ele vai se classificar em segundo com 8 pontos. Ele vence o jogo contra o Delfim no confronto direto, e se classifica, vence por 1-0, 2-0, e ele vai se classificar. Eu acredito muito que o Inter passa. Eu acho que ele empata contra o Real Tomayapo e se classifica contra o Delfim, lá no Alfredo Jaconi, a projeção do jogo no próximo sábado, né? Então, eu ainda acredito que o Inter passa. E aí, o Inter ele não fica descartado naquela galerinha que pode enfrentar o Fortaleza. O Grêmio, eu não descarto, óbvio, mas eu acho que o Grêmio passa, cara. E eu acho que o Inter também passa em segundo. Para a torcida do Fortaleza que não quer ver o Inter na frente, pela frente, né, no caminho do Fortaleza, é torcer para o Inter tropeçar. E vai ter gente falando, porra, a gente não pode escolher o adversário, não é verdade. Mas vamos para a parte prática. A gente sabe que quando você vai enfrentar um time brasileiro, qualquer que seja, tá? Que tá jogando a Sul-Americana, na esmagadora maioria das vezes, ainda mais Grêmio e Inter, pô, a dupla Grenal, é muito mais difícil você enfrentar um Grêmio e Inter do que enfrentar um, sei lá, o Racing do Uruguai. Você enfrentar o Always Red da Bolívia. Ah, mas o Always Red tem altitude, é verdade. Esse é um bom ponto. O Always Red tem altitude a seu favor. É o time que joga com a maior altitude do mundo. E a gente já viu que o Fortaleza sofreu na altitude. O Fortaleza tomou 4-1 do Real Potosí, do Nacional Potosí, meus amigos, na altitude. Mas no Castelão meteu 5-0. Então, eu acho que eu escolheria o Always Red. Óbvio, né, que tem que ver como é que vai ser o primeiro jogo, porque se você tomar também uma pedrada de 4-0 no jogo dele, você vai ter que fazer 5 em casa. Um contexto é você ter que fazer 5 sem a obrigação de fazer 5, e o outro é, eu tenho que fazer 5. São contextos completamente diferentes, até psicologicamente falando, né? Então, assim, dito isso, o Always Red é um time fraquíssimo, sempre foi fraquíssimo, só tem a altitude a seu favor. Até me espanta ter feito 11 pontos aí nessa fase de grupos, tomou 4-0 do Independente Medellín, e eu acho que tomaria 4 ou 5-0 do Fortaleza no Castelão. O Fortaleza precisaria só não tomar uma goleada na altitude, que também não é garantia nenhuma que não sofreria uma goleada, né? Eu acho que, tecnicamente falando, o Always Red é o pior time aí desses possíveis adversários do Fortaleza. Tem o Delfim, que seria um bom adversário para o Fortaleza, tá, também. Acho que é isso, é o Delfim. Se você parar para pensar, o Always Red é um bom time também para o Fortaleza se apegar, e, porra, seria bom pegar o Always Red, mesmo tendo o fator altitude. E só, irmão, assim, e o Racing do Uruguai, né? Se você descer aqui mais um pouquinho, ó, vamos descer aqui, cadê o Racing do Uruguai? Racing do Uruguai, aqui, ó. E o Racing do Uruguai. Beleza. Que tomou até 3-0 do Corinthians. Seriam esses 3 times que você fala, porra, aqui o Fortaleza estaria muito bem, obrigado. E é isso. De resto, irmão, Rosário Central, chato, difícil, time de Libertadores. Estudiante, time de Libertadores. Grêmio, Copeiro, Inter, chatíssimo, tem um elenco melhor do que o Fortaleza, inclusive. LDU, foi campeão da última Sul-Americana, né? Contra o próprio Fortaleza. Beleza que não é aquela LDU de 15 anos atrás, mas mesmo assim acabou de ganhar a Sul-Americana contra o próprio Fortaleza, então não é garantia nenhuma de jogo fácil e ainda mais tem altitude. E aí a LDU é bem mais qualificada do que a Always Red para sustentar aqui no Brasil um resultado. Então, aguardar o que é que vai acontecer. Eu acho que é mais ou menos todo esse panorama aí da Libertadores para trazer, da Sul-Americana para trazer para vocês, tá? Comentem aí quem é que vocês queriam enfrentar e quem não. Se eu fosse evitar, né? Se eu fosse do Fortaleza, pô, eu não queria pegar Grêmio, não queria pegar Inter. Aí depois vem a LDU, depois vem o Estudiantes e depois vem o Rosário Central, por ordem. Esses aqui que eu acabei de dizer. Aí eu já falei os que seriam mais factíveis para o Fortaleza avançar para a próxima fase. Bom, comenta aí o que vocês acham, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente. Estou fazendo o vídeo de forma improvisada aqui, porque meu PC deu pau. Tamo junto.